O mundo está mudando e nós estamos derretendo. Quando a ideia desse vídeo surgiu, eu queria trazer alguns aspectos relacionados à flexibilidade do mundo de hoje em dia. As mudanças repentinas, a busca pelo desenvolvimento, pelo status, pela motivação, aquele estigma de produtividade com que você precisa fazer alguma coisa com seu tempo sempre, você não pode ter um ócio, um período para você se voltar para o seu lazer, para si mesmo, mas principalmente a fragilidade, que toda essa liquidez, podemos dizer assim, traz consigo. Acabou que durante os últimos dias, fazendo uma análise um pouco superficial até, sobre o que tem acontecido no BBB, eu decidi mudar um pouquinho a reflexão desse vídeo de um modo geral. A gente vai se manter no mesmo tema, mas focando em outros pontos. Antes de dar continuidade, eu queria apresentar para vocês um autor chamado Zygmunt Bauman, eu acho que é assim que fala. Eu espero que seja. Ele foi um sociólogo polonês e introduziu o conceito de mundo líquido, ou de modernidade líquida. Esse conceito fala sobre fluidez e sobre a baixa capacidade de se manter fiel a algo um pouco mais rígido ou estrutural, trazendo consigo uma ideia muito grande de superficialidade. Somando isso com um experimento que eu li que aconteceu algumas décadas atrás, eu queria primeiro trazer um ponto de reflexão em que, se tratando de um reality show em que as pessoas estão confinadas fora de um contexto real, de uma sociedade realmente estruturada, onde as regras são outras, é muito diferente da que se tem dentro de uma casa em que você vive confinado, ocioso. A sua única forma de se manter consciente é a relação com essas outras pessoas que estão ali dentro, então qualquer atitude pode ser exageradamente interpretada tanto para o bem quanto para o mal. Dito isso, eu quero abordar dois pontos principais baseado nessa filosofia do Bauman sobre o mundo líquido para essa minha análise nada profunda. O primeiro ponto, necessidade de culpa e reparação. A gente vem de uma sociedade que até pouco tempo atrás era extremamente rígida, em que os limites eram, na verdade, verdadeiras amarras, e essa geração amedrontada e com pais ausentes, porque muitas vezes largavam seus filhos muito cedo, dentro de uma estrutura social em que precisava se manter o sustento da casa de alguma forma, e eram obrigados a agir como adultos muito antes de estarem propriamente preparados para isso. Essa geração cresce e tenta se reparar através dos seus filhos. E esses filhos, a nossa geração, crescem com outros problemas, se desenvolvem com limites muito mais rígidos, com pais ainda ausentes, porque eles precisam fornecer pra gente tudo aquilo que eles não tiveram. Então, se eles não tiverem estudos, eles vão querer te proporcionar estudos. Se eles não tiveram conforto, eles vão querer te proporcionar conforto, mas acabam se tornando tão ausentes quanto os próprios pais deles em outros aspectos. A nossa geração surge se sentindo insuficiente, extremamente habilidosos, capacitados em muitas coisas, mas sem nenhum propósito. E assim como nossos pais, a gente fica tentando reparar nos outros aquilo que a gente enxerga de errado em nós mesmos ou na nossa estrutura familiar. E aí, junto de tudo isso, chega o advento da internet, que permite com que a gente se mobilize socialmente, divulgue o nosso sofrimento, se reconheça em outras pessoas e perceba que nós não estamos assim tão sozinhos. E a gente cria um vínculo social muito grande, nos prendemos excessivamente em causas que são muitas vezes maiores do que nós mesmos, que extrapolam a nossa vivência e o nosso conhecimento. E aí é onde a gente chega no segundo ponto que eu quero abordar, que é dor e relato de dor. Os grupos são extremamente importantes para que eu possa fomentar, para que eu possa me identificar, para que eu possa me expressar, mas ao mesmo tempo ele só é importante enquanto ele é conveniente para mim. Não necessariamente isso vai acontecer em todas as circunstâncias. Nós vivemos em grupos, nós nos reconhecemos em grupo, nos identificamos em grupo, e esses grupos fazem parte do nosso desenvolvimento. Mas muitas vezes nós só nos vinculamos a eles porque nós precisamos deles de alguma forma. Ou seja, se ele não tem mais a ver com os meus propósitos, se ele deixa de satisfazer aquele meu desejo de comunidade, ele passa a se tornar desnecessário. Essa reflexão vem da ideia de que mesmo estando tão conectados, a gente ainda consegue se prender em bolhas. Vou dar um exemplo político que é muito atual. Quem apoia o presidente acha que tudo que ele faz é bom, e quem discorda do presidente acha que tudo que ele faz é ruim. E a mesma coisa a gente consegue perceber
dentro da casa do Big Brother, em que quem gosta e se sente mais próximo e se identifica com a Carol Conká acaba achando que tudo que ela faz é coerente, e quem já teve algum tipo de desavença com ela acaba percebendo que talvez ela não esteja tão correta assim, porque a gente se sente melhor em comunidade. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Aí a gente entra em outro ponto essencial. Por que essa divisão explícita entre quem é a favor e quem é contra? Uma causa que dói em mim é extremamente importante, mas algo que dói no outro, ele que lute. A reflexão geral que eu quero trazer em cima de tudo isso é justamente sobre essa fluidez, sobre essa flexibilidade que esse mundo líquido pode trazer para a nossa vida enquanto sociedade. A gente precisa perceber esses gatilhos, digamos assim, perceber o nosso papel enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto sujeito que pode ferir o outro e que pode se sentir ferido. A gente precisa estar sempre analisando esse contexto, se colocando no lugar do outro, planejando como agir, se realizar e viver, e entender que de qualquer forma nós somos sempre capazes de mudar. Errar faz parte, aprender é importante e mudar é essencial. Viver nos dias de hoje não representa só uma sociedade adoecida, muito pelo contrário, traz muitas vantagens em todos os aspectos e traz pra gente uma infinidade de possibilidades, de caminhos, filosofias e conceitos para que a gente possa seguir. Justamente esse mundo de hoje em dia, tão distante de uma rigidez que em outro momento era tão presente, que permite que a gente se liberte de estigmas e conceitos onipotentes, onipresentes. Bom, essa era a reflexão que eu queria trazer. O mundo está mudando, a gente também pode mudar diante dessa liquidez toda que temos aí. Tudo fora de contexto pode ter efeitos diferentes, tudo depende do ponto de vista e, principalmente, a gente precisa ser muito ativo e muito reflexivo sobre até onde a gente realmente defende uma causa e até onde ela é só um tipo de muleta para nossa satisfação pessoal. É isso, espero que você tenha gostado do vídeo, até a próxima.